Esse imóvel é para você que busca apartamento amplo nas proximidades da praia do bairro de Piedade e que não abre mão de uma excelente localização. Vamos começar pela metragem desse AP, que são 110 metros de área útil, com todos os cômodos super amplos, bem espaçosos, para você que não abre mão de conforto. A cozinha tem bastante espaço, dependência de serviço completa. São 3 quartos, sendo um suíte e 2 sociais. E para melhorar tudo que foi falado, o apartamento é completamente nascente, super ventilado. Fica nas imediações do restaurante Classe Burger em Piedade. E para facilitar, nós fazemos sua simulação e aprovamos sua carta de crédito. Então, se esse imóvel está dentro de tudo que você procura, comenta aí, quero visitar, que vamos agendar a sua visita mais rápido que imediatamente. Não perde tempo não.